Dei volume. Oi, gente, tô aqui meio atrapalhadinho porque eu tô com o microfone. Lembra que eu falei pra vocês que agora a gente tinha microfone pra vocês poderem me ouvir melhor? Então eu tô testando. Caso vocês não estiverem me ouvindo bem, vocês vão dizendo aí, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que vai acontecer na sessão e também sobre algumas questões que nós pautamos no nosso mandato nesses últimos dias. Então, sempre prestação de contas, sempre transparência com vocês que são os nossos patrões, né? Que pagam a gente para estar aqui trabalhando para vocês. Então, eu vou colocando aqui algumas coisas que estão aparecendo na telinha, o pessoal já está acenando, já vou agradecendo a participação de vocês, seu João Pedro Cariolato, a Diele, vai subindo umas janelinhas verdes assim da galera que está nos assistindo, a Cláudia Severo, a Simone, o Vitor Hugo, beijos para você também. E eu vou começar falando dos protocolos que a gente fez ontem na prefeitura. Então, assim, uma prestaçãozinha assim, de contas para vocês do que a gente fez nos últimos dias. Não esquecemos do que aconteceu em 9 de março, toda aquela enxurrada e toda aquela situação envolvendo as chuvas e a desorganização que a gente pôde verificar por parte da prefeitura naquela história de manda as pessoas para o CRAS, manda para a FENAC, vai para casa, espera, vai passar a Defesa Civil. E hoje, infelizmente, a gente está sabendo que algumas pessoas que estão indo buscar o seu FGTS não estão na lista. E tiveram as casas inundadas e tiveram que recomprar tudo de novo, assim. Então, isso prova que o que a gente estava falando é verdade, assim, não teve uma organização de fato para que todos que fossem atingidos tivessem sido acolhidos pela prefeitura. Então, nós fizemos um pedido de informações para sabermos exatamente como foi feita a organização. Só que nós não dissemos que era para a Defesa Civil responder, nós questionamos a senhora prefeita municipal de como tinha se dado toda a organização daquele momento. E veio só a resposta da Defesa Civil. Não veio a resposta da Secretaria do Desenvolvimento Social, como deveria ter vindo. Então, nós estamos reiterando, né? Nós protocolamos ontem uma solicitação ao gabinete da senhora prefeita municipal para que reiterasse, então, que respondesse de acordo com aquilo que nós estávamos perguntando, né? Porque se o próprio plano de contingência diz que são várias secretarias envolvidas, por que a gente recebeu resposta só da Defesa Civil? A gente quer resposta de todos os envolvidos naquele momento, até para a gente poder fiscalizar e cobrar as demais atividades. Então, o Márcio Staub está lá nos dando um oizinho, Daiane Bernardes, tem gente já do governo nos assistindo, uma boa tarde para vocês também, um bom trabalho para vocês. Nós também protocolamos um pedido de informações quanto às ruas da nossa cidade que ainda não estão asfaltadas ou que não tem bloqueio de cimento, ou seja, aquelas ruas de chão batido. Nós recebemos uma listagem com todas as ruas da cidade. Não foi isso que nós perguntamos. Nós queremos saber quais são as ruas que ainda necessitam de algum tipo de pavimentação, né? Até porque a gente possa acompanhar e fiscalizar esses 20 milhões que foram tomados como empréstimo para a recuperação de vias, que foi isso que foi dito. A gente votou contra, né? Porque entendemos que a situação financeira do município não é de fazer mais endividamento. E agora que a gente está tomando conhecimento das ruas que serão contempladas com este recurso, né? Então, nós também protocolamos ontem a solicitação de que sejam respondidos aquilo que a gente está perguntando, quais são as ruas de fato que necessitam de algum tipo de melhoria, que não foi nos respondido. Nós também fizemos um pedido de providências, gente, que é o número 1923. Por quê? Vocês sabem que eu sou a vereadora chata do Portal da Transparência, mas vocês me pagam para ser assim. E uma das coisas que o nosso mandato sempre pautou foi a questão das diárias. Vocês lembram uma briga que eu comprei aqui dentro da Câmara de Vereadores em 2013, quando fiz uma viagem, devolvi a sobra, quando nós entramos com um projeto para acabar com as diárias, e o projeto foi boicotado aqui dentro da Câmara de Vereadores, mas nós conseguimos mudar a realidade do uso das diárias da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Se vocês fizerem um comparativo antes de 2013, depois de nós começarmos a pautar isso com o que hoje é a realidade, vocês vão ver que a nossa Câmara não viaja mais, não se utiliza mais diárias como antigamente. Então, assim, hoje a gente pode dizer que é uma Câmara de Vereadores sinônimo de economia nesta área, não se tem mais turismo como recurso público, né? E foi uma pauta que a gente levantou. Então, nós fomos olhar no portal da transparência da prefeitura como estavam a utilização das diárias, dos recursos de viagens da prefeitura municipal. E, para nossa surpresa, não é mais transparente,
né? Tem lá a diária, mas não tem para onde foi, não tem por que foi, contrariando totalmente o que diz a própria legislação, o que diz a própria norma quanto à transparência do serviço público, quanto o direito do próprio cidadão, né? Então, nós solicitamos à Prefeitura que cumpra o parágrafo 2º do artigo 8º da Lei 12.527 de 2011, né? E o próprio Tribunal de Contas, ele traz lá um demonstrativo de como deve ser, e a Prefeitura Municipal não está cumprindo. Então, quem está viajando, por que está viajando, para onde que está viajando, a gente não tem conseguido acompanhar no portal da transparência da Prefeitura Municipal. Vamos dar mais uns oizinhos lá. Dona De Lourdes, muito boa tarde para a senhora também. A Marinês Oliveira, uma boa tarde. Tem uma galera que já está nos assistindo, e vocês podem ir nos perguntando também aquelas dúvidas que vão surgindo, que a gente vai trazendo para vocês, tá, gente? Então, assim, essa indicação a gente fez, isso aqui não é uma pergunta, nós estamos dizendo, cumpram a lei. Então, um documento oficial saindo aqui da Câmara de Vereadores também. Hoje, nós acompanhamos também uma publicação no jornal NH, eu até grampei aqui, mas vou mostrar assim para vocês, tá? R$ 727.137,33 em favor de Protarge de Comunicações e Marketing. Contrato da Prefeitura Municipal com uma empresa de comunicação, contrato 132 de 2019. E como diz assim, comunicação social do PDMI, a gente sabe que é com verba do BID. Pois é. Eu fiquei muito brava quando vi isso. A gente foi atrás do boletim de informação, porque já tinha sido publicado, mas não tinha dito que era do BID. E a gente foi atrás do contrato de 2017 com esta mesma empresa de publicidade e propaganda, no valor de 698 mil. Ou seja, gente, 1.400.000 de um recurso de empréstimo para publicidade e propaganda. Então, nós fomos reler o contrato do BID e chegamos à conclusão que está na hora do responsável por esse contrato vir à Câmara de Vereadores, prestar esclarecimentos do porquê que esse dinheiro está sendo usado desta forma. Por que está se investindo 1.400.000 em publicidade e propaganda quando não é isso que a nossa cidade necessita? Quanto que a gente vai pagar de juro? Quando que a gente vai começar a pagar? O contrato, ele foi renovado por quanto tempo de fato? Porque quando tu lê ele é meio confuso, tá? Então a gente quer ouvir da administração municipal. Então ou a gente vai fazer um requerimento, ou a gente vai fazer uma audiência pública para debater este empréstimo do BID, que cada vez mais a gente vê a utilização do recurso. Estão comprando móveis, estão comprando, assim, tablets, coisas menores. São importantes, são. Mas, gente, é um recurso de empréstimo de milhões. Então, precisa ser muito bem utilizado. Desses milhões de empréstimo do BID, as duas obras que a gente vai poder dizer que Novo Hamburgo, de fato, foi contemplado, é a do Parcão e o Centro, que está matando os comerciantes pelo atraso e que cada vez dão uma data de uma final de uma rua e não se cumpre. Então, assim, é triste de acompanhar o sofrimento dos comerciantes do centro. Era importante a obra, vai melhorar o centro, ninguém discute isso, mas não se cumpriu um cronograma de obra. E aí, a obra que era para terminar em abril foi adiada para outubro. Com isso, foi adiado também os recursos. Por que está se gastando? Porque, na verdade, essa consultoria aqui de publicidade e propaganda, ela foi contratada para divulgar as questões da obra do centro. Como a obra do centro atrasou e teve que ser adiado o seu término, é por isso que eles estão contratando mais R$700 mil de publicidade e propaganda. Então, a gente agora quer todos os detalhes desse contrato, de que forma estão gastando, o que é consultoria, não é consultoria. Nós queremos transparência, porque é o senhor e a senhora que vão pagar essa dívida por 6 anos. Então, assim, são milhões tomados como empréstimo e que nós precisamos saber de fato o que está acontecendo. A gente não encontra em portal de transparência, a gente não encontra a transparência como deveria ser relativo a isso. Então, nós vamos estar tomando alguma medida, ou a convocação, ou até uma audiência pública, para a gente debater tudo o que envolve esse recurso do BID, porque não dá mais para a gente ver assim, publicidade, propaganda sendo pago com esse empréstimo como se fosse as mil maravilhas e a gente não vê as mil maravilhas como retorno para nossa comunidade. A gente precisa saber, é bom? Tá, mas então vamos apresentar o que é bom e com a realidade, não com o floreio que andam fazendo. Outra questão que nós vamos abordar, vocês devem ter lembrado que quando a prefeita esteve aqui, eu falei que eu queria conversar sobre as auditorias que são feitas na Fundação de Saúde Pública.
E aí a resposta foi que eu devo procurar o jurídico. Procurei o jurídico da prefeitura e tenho agendado para a próxima sexta-feira. E eu vou lá conversar sobre a auditoria realizada na Fundação de Saúde Pública e a preocupação que a gente tem em relação aos valores da saúde. A maior parte dos recursos da saúde vai para a Fundação, que é responsável pelo hospital, por vários postos de saúde, e que a auditoria não teve uma conclusão, porque os auditores, que inclusive são externos, auditores contratados para fazer auditoria nas finanças da Fundação, não tiveram a documentação necessária para poder concluí-la. Então isso é algo muito grave. Eu vou conversar com o jurídico. E dentro da transformação proposta pela Prefeitura da Fundação para um instituto, existe a questão de não termos mais prestação de contas 4 vezes ao ano e apenas uma, e não termos mais uma auditoria externa contratada, mas uma auditoria interna. Então eu quero saber se eles têm conhecimento de alguns valores que foram levantados por essa auditoria, da falta de previsão, por exemplo, se o senhor e se a senhora têm algum recurso jurídico contra o hospital. Não existe a previsão orçamentária, não existe a reserva do dinheiro, porque se o juiz condenar a fundação ele pagar, eles não têm esse dinheiro reservado para fazer esse pagamento. Assim como todas as custas trabalhistas, e isso passam de 10 milhões de reais. Além do que, a gente fica pensando, né? Se vai se extinguir o CNPJ da fundação e vai se criar um novo CNPJ, criando o instituto, como é que vão ficar esses débitos? A prefeitura vai assumir? Quem vai assumir isso, né? Então, são preocupações que a gente tem e que a gente vai estar conversando na próxima semana, mas é algo que a gente vai se debruçar e se debruçar muito. É muito fácil dizer, o governo do estado não repassou os recursos, mas e todos os recursos que vêm para a saúde a nível federal e que são de obrigação do município também, né? Porque não continua sem ter exames nos postos de saúde, né? Então, assim, continua sem ter marcação de cirurgia, só aquilo que é urgente, que é grave. O restante eles não estão marcando. Então, quer dizer, estão, assim, economizando dinheiro para investir onde? Né? Na saúde do cidadão não me parece ser, porque senão a gente não teria tanta reclamação e a gente não estaria vivendo hoje uma situação de tanta falta de, inclusive, médicos nas UPAs. Hoje, a UPA de Canudos opera com 2 clínicos, segundo a informação que eu recebi de manhã, porque um dos médicos pediu demissão. Em menos de 5 dias, é a segunda demissão que eu fico sabendo que acontece por parte dos médicos da UPA de Canudos. Daí vão dizer, mas é que vocês, vereadores, ficam fiscalizando. Negativo. Isto que está acontecendo é algo muito parecido com o que aconteceu no governo Lauermann e que não estão se dando conta, que é deixar os funcionários da saúde doentes, que é deixar os funcionários da saúde sem saber o que vai acontecer com o seu dia de amanhã, com essa insegurança da transformação da Fundação de Saúde Pública em instituto. Algo que eu acho que o senhor e a senhora ainda não compreendeu o que é, mas que, no meu ponto de vista, é um grande erro. Um grande erro. Tanto é que eu tenho uma reunião até na Assembleia Legislativa na semana que vem, onde eu pedi para o nosso deputado Issur abrir as portas lá da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, porque eu quero pautar isso e, inclusive, levar o alerta para que outros municípios não saiam fazendo como Novo Hamburgo, achando que é a mil maravilhas, porque não é. A Ana Lu Veiga está perguntando, o decreto acabou? Não, Ana Lu, não acabou. Fui no posto quarta-feira da semana passada e paguei os meus exames. E no próprio laboratório que eu fui fazer particular, as gurias perguntaram, mas uns recebem, outros não recebem? Pois é, então assim, tá um absurdo isso com a população que cada vez mais vai ficar doente sem ter os exames básicos para poder fazer a prevenção nos postos de saúde. Então se preparem que tempos mais difíceis vêm aí. Vamos voltar lá, vamos ver, o pessoal agora está interagindo mais, entrou na saúde, né, gente? Todo mundo é o nosso calcanhar, né? O Daniel Benkenstein, uma boa tarde para ti também. Delurdes Andrade, nós também queremos saber para onde os vereadores vão. Delurdes, os vereadores não vão. É só tu olhar no portal de transparência da Câmara de Vereadores, os vereadores não viajam mais. A gente conseguiu mudar essa realidade aqui na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Os vereadores de Novo Hamburgo hoje têm a consciência de que não se pode mais estar utilizando diárias para viagem sem trazer algum retorno de extrema importância para a cidade de Novo Hamburgo. Então, assim, a nossa Câmara de Vereadores, ela não tem mais vereadores que viajam como antigamente. Alexandre Finger, de Protarge, que é uma agência de publicidade muito careira.
mas é a escolhida da prefeitura e ainda sem licitação, tá, Alexandre? Porque do BID eles não cumprem a 8.666, que é a lei das licitações, eles fazem por qualidade, fazem lá um regramento e aí uma comissão define. Carlos Roberto Silva, não informam os vereadores, imaginam os cidadãos. Já te responderam os teus protocolos? Eu sei que tu fez uns também, né? Ellen Moraes, e aí prefeita? Não, Ellen vereadora. Vamos lá, quem mais? Eu vi aqui, Alexandre Finger, lembra, vereadora, que existe a contrapartida da Caixa da Prefeitura para os outros 50% do valor total desse repasse? Sim, isso também é algo que precisa ficar claro. Todas as obras do BID, todo o valor do BID precisava de 50% de contrapartida da Prefeitura. Onde foi essa contrapartida? De que forma o município está aprovando isso? Isso a gente também quer saber. BID cobre 50% com financiamento. Exatamente, 50% do BID, 50% da Prefeitura Municipal. O que não significa na mesma obra, mas tem que provar que aplicou esse mesmo recurso numa outra parte, né? Tinha aqui, Luciano Silva, meu grande amigo lá de Rio Grande, ó. Um beijo pra ti, formigão, que saudade. Quando tu vem pro lado de cá, dá uma passada aqui em Novo Hamburgo. É bem difícil vir pro teu lado aí, pro lado de Rio Grande, viu? Porque a gente tem muito trabalho aqui na nossa cidade, a gente fica muito por aqui, mas quando tu vier pra cá, dá uma passada aqui pra nos visitar. Um grande amigo da época da nossa juventude lá em Porto Alegre, muita gente peleou, né, formigão, junto. Até viajando o estado, né, naquela eleição lá de 2006. O Edson Silva, um grande abraço para ti também. A Ana Lu já respondi que o decreto não acabou. A Neuci Hendrich, estou à espera dos meus. Pois é, dona Neuci. Paguei R$48, exame de sangue e de urina. Infecção urinária, né, gente? Meu velho problema. E aí fiz, vou ter que fazer de novo daqui a 10 dias para ver como é que ficou. Vamos pagar, né? Mas aí, e quem não tem como pagar, como é que fica? Paty, mas o que o secretário Nasson e a prefeita falam sobre isso? E eles falam? Quantas vezes tu vê a prefeita e o secretário falando sobre a saúde, falando sobre as ações que querem fazer para melhorar a saúde do município? O próprio instituto que eles estão criando, alguém ouviu eles falarem que pensaram na criação do instituto para remodelar, para modernizar, para qualificar, para atender melhor o cidadão? Para valorizar o funcionário, para que ele esteja feliz e desta forma ele possa atender melhor o cidadão de Novo Hamburgo? Eu não ouvi. Então, assim, eles resolveram a transformação da fundação no instituto como um imbróglio jurídico, como eles fazem, né, com as vidas da população de Novo Hamburgo, como se fosse um papel que tu amassa e joga no lixo, assim, né, como se fosse só um dever jurídico, enquanto na verdade é algo que a gente deveria pensar, e se fosse com o teu familiar, né, tu ia gostar de ver ele ser atendido desta forma? Pois é. Geise Godoy, a saúde de Novo Hamburgo está um fiasco. Não podemos mais ficar doentes, pois não temos como fazer exame. Concordo contigo, Geise. E olha que a gente já esperneou, a gente tentou até, inclusive, fazer um documento aqui na Câmara para acabar com isso, mas daí, né, a maioria dos vereadores são da prefeita, a gente não avançou. Delurdes Andrade, obrigada pela resposta. Imagina, a gente que agradece. O Ronaldo Sommer está nos assistindo também. O pai do ano, o pai da Nath. Tá aqui nos assistindo também. Gente, então é isso. Hoje a sessão da Câmara de Vereadores vem o presidente da Fundação de Saúde Pública e também a diretora de saúde do nosso município para falar sobre a oncologia. Temos algumas questões que nós vamos fazer, sim, não vamos responder, não vamos falar agora, porque senão, né, vamos deixar para o momento da sessão, mas que são questões pertinentes, claro, a tudo aquilo que a gente recebe de denúncia no dia a dia, trazido pelo senhor e pela senhora, relativo às questões da saúde. Voltando a trazer a informação para vocês. O que é a Fundação de Saúde Pública? A Fundação de Saúde Pública... então eu estou lendo aqui. Minha assessoria trouxe uma outra pergunta, eu não entendi. O Giovanni Caju Pereira fez uma pergunta, eu não entendi. Faz a pergunta, me faz a pergunta mais clara que eu não entendi. Agora eu esqueci, perdi o fio da meada. O que eu estava falando com vocês? Da Fundação. A Fundação de Saúde Pública, ela é um prestador de serviço que é do próprio município, criado pelo município, com CCs, aliás, muitos CCs, não tem dinheiro para pagar motoboy, não tem dinheiro para exame, mas tem dinheiro para botar CC a rodo lá dentro. CCs que não entendem também o que deveriam entender, não são técnicos, são CCs, indicações políticas. E essa fundação é quem administra o hospital,
a UPA Canudos, a UPA Centro, todos os postos que são as estratégias de saúde da família, UBS Canudos, UBS Santo Afonso, tá, gente? Os CAPs, tudo é responsabilidade da Fundação. O SAMU, o SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar. O que mais, gente? Acho que não esqueci de nada, né? Então, tudo é responsabilidade da Fundação. Eles que contratam os funcionários, eles que treinam os funcionários. Deveria vir com a diretriz da Secretaria da Saúde, que é o que não acontece, né? Então, assim, o nosso Sistema Único de Saúde, nosso SUS no município, ele não é organizado, ele não é pensado, ele não respeita nem a sua criação, né? Lá na Constituição de 88, que diz como que deve funcionar o SUS e depois as leis que foram surgindo para facilitar o gestor para ter os caminhos de como fazer funcionar. Então, assim, gente, o que eu estudo, assim, na teoria é tudo maravilhoso, pena que na prática é bem diferente, né? Vamos lá. Delurdes Andrade, eu nunca vi a prefeita falar nada. Não. Quando é para assumir o papel de prefeita do município e chamar para si a responsabilidade dos problemas e descrever como vai resolver, também não vi. Obrigada, viu, dona Delurdes, muito obrigada. Que Deus me guie os caminhos, né? Agradeço muito a senhora pelo carinho. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, a gente conversou um pouquinho sobre o nosso mandato, sobre aquilo que a gente encaminhou essa semana. Tem mais uma coisa que eu quero conversar com vocês. Onde é que eu anotei aqui meu papelzinho? Aqui. Lembram que umas 2 semanas atrás eu estive conversando com o reitor da Fevale e uma das pautas foi a questão da iluminação da RS 239. Fomos atrás para saber de quem é a responsabilidade da iluminação da RS 239. Assim como a BR 116 no limite do nosso município, dentro dos limites do nosso município. E é do município. E aí, vocês lembram que em 2017 veio um projeto de lei para a Câmara de Vereadores mexendo no Código Tributário e teve aumento da taxa da iluminação pública? Pois é, o senhor e a senhora estão pagando mais, mas não estão tendo o serviço como deveria. Até vou dizer para vocês, como a RS 239 tem pedágio, eu não acho que é justo responsabilizar o município. Mas agora acabei de buscar na lei, acabei de buscar jurisprudência e, de fato, todos os julgamentos, todas as vezes que os municípios tentaram dizer, olha, não é nossa responsabilidade, é do Estado, ou é do DENIT, do governo federal, eles perderam. Sempre, principalmente quando eles cobram a taxa da iluminação. Então, hoje está no jornal publicado que eles querem fazer uma parceria público-privada, mas a história parece que não é bem essa. E se começou a cobrar no ano de 2018 da população essa taxa, né? A gente, enfim, já está passando de 1 ano e meio e a gente não tem sequer a previsão da solução desse problema. Fui a fundo hoje, conversei com algumas pessoas, né? Então, assim, a gente vai estar também tomando algumas providências em relação à escuridão, né? O breu que está ES 239 e a responsabilidade do município de fazer isso. Acho que a gente tem que pautar, além da obrigação do município hoje, de se conversar que numa próxima vez não seja mais do município. Se é uma rodovia pedagiada, a gente tem que levantar esse debate de se não tem que ser com quem administra a rodovia essa responsabilidade também. Mas o fato é que hoje, para o presente, a responsabilidade está com o município. Então, também quero trazer para vocês esse retorno de que ouvimos, né, o problema, a gente sabe, todo mundo tem comentado das dificuldades também da escuridão da RS 239 e que a gente estava fazendo aqui a fiscalização e a busca das informações e a gente conseguiu concretizar. Estou tentando um contato com o pessoal da RGE, porque parece que também a questão de projeto agora eles não estão aceitando mais que o município faça, então quero confirmar isso com eles também, quero marcar uma reunião para dizer, olha, não dá para ficar nesse jogo de quem faz o quê, alguém tem que fazer e a gente precisa iluminar a RS 239, principalmente porque a gente tem uma faculdade como a Fevale ali, além de ser uma rodovia que as pessoas também utilizam muito, né? O pessoal que mora no Quefas, o pessoal que mora no Alpes do Vale, atravessa para vir para o centro da cidade. Então, assim, ela está cortando a nossa cidade e precisa ser bem iluminada. Então, a gente vai fazer a cobrança, mas também vai se colocar à disposição para encontrar outros caminhos e outras soluções para que no futuro o município não seja onerado com isso. Talvez seja possível, talvez não, mas 50% do não a gente já tem, né? Então, vamos correr atrás dos 50% do sim. Então, hoje a gente vai parando por aqui, vamos preparar um pouquinho mais para descer para a sessão. Quem quiser acompanhar a sessão, vocês podem acessar ali pelo canal da TV Câmara NH,
né? Ela é ao vivo pelo Facebook. Quem tem NET, quem é da nossa cidade, pode assistir pelo canal 16 da NET, né, gente? E acompanhar tudo que vai acontecer, os questionamentos que a gente vai fazer, o que a gente vai pautar. A sessão sempre é uma caixinha de surpresas. Às vezes a gente desce e acha que vai ser tudo tranquilo, explode uma bomba. Às vezes a gente acha que vai ser uma bomba e vai tudo tranquilo. Então, não dá pra gente prever muito, porque estamos numa casa política, né, de muitas discussões. Então, vou ficando por aqui, vamos ver se tem mais alguém que deixou algum recado para me deixar no vácuo. A Simone Moren. Que novela é essa da nossa saúde? Quando vamos acordar deste sonho? Sonho, Simone? Acho que é um pesadelo, né? Um pesadelo que parece que não tem fim. Obrigada pelo carinho. O Vitor Kunz. Contamos com você, Patrícia, para fazer as coisas funcionarem, nem que seja a partir de 2020. Muito obrigada. O Vitor é o pai lá da escola Samuel Dietich, né? Pois é, também vamos ver como é que vai ficar. Parece que eles estiveram na escola, né? Então, pelo menos tão parado não tá. Eles retomaram. Não cumpriram o prazo que nos deram, né? Mas cumprir prazo também não está sendo muito o forte desse município, dessa administração. Aneci Heundrich, Patrícia Beck, Deus abençoe muito você. Muito obrigada, dona Neuci. E agora, Maurício Moder está assistindo, queridão, lá nosso vizinho. Um beijo, Maurício. Então tá bom, beijo para todos vocês e até nossa próxima live, nossa próxima hora de conversar sobre as questões do nosso município.